Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Com certeza você já leu a frase Deus é fiel. Talvez você tenha visto estas palavras em algum para-choque de caminhão, ou nas redes sociais, ou em alguma tatuagem, não importa o local. É uma das frases mais famosas, não é? Deus é fiel. E é verdade, meu irmão e minha irmã. Deus é fiel. Mas o que significa essa fidelidade de Deus? Essa fidelidade de Deus significa que, em suma, mesmo com a nossa infidelidade, mesmo com a infidelidade do ser humano, Deus continua sendo fiel. Um exemplo disso está lá no livro de Juízes, capítulo 10. Essa passagem bíblica nos relata que o povo de Deus havia pisado na bola. Depois de Deus ter libertado o povo de 400 anos de escravidão no Egito, depois de Deus ter cuidado do povo no deserto, com coluna de fogo, nuvem de fumaça, maná que caía do céu, roupas que cresciam no corpo, enfim. Depois de tudo que Deus fez para o povo cometia atos de infidelidade. E chegou num ponto que Deus falou: olha, quer saber? Não tem jeito, não dá mais para a gente continuar, caminhar junto. Não dá, acabou. E aí o povo suplicou a Deus: Senhor, mas não nos deixe, não faça isso conosco, porque quando o calo aperta, né? Às vezes é na hora da dor que a ficha cai. Então o povo viu que sem Deus não dava. E aí a história tem essa tensão de Deus que fala que não vai caminhar mais junto com o povo, e o povo que insiste, que suplica com Deus, reconhecendo os erros cometidos. E lá no versículo 16 de Juízes 10, a Bíblia fala o seguinte: E ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Como esse Deus é amoroso, não é, meu irmão e minha irmã? Não é à toa que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Não é que Deus tem amor. Deus é amor. Quer uma prova de amor maior do que aquela que Jesus fez para nós? Morrer na cruz, no meu e no seu lugar? Sendo que o ser humano é culpado por causa do pecado, pois, como o apóstolo Paulo afirma, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Enquanto Jesus, que não tinha pecado nenhum, morreu no meu e no seu lugar, foi condenado. Quer uma prova de amor maior do que essa? Então Deus é amor. Então, por mais que o povo tivesse pisado na bola, tivesse errado repetidas vezes, não é que foi um errinho, não. Errando repetidas vezes, inúmeras vezes. E Deus, chegado num ponto de falar que não dava mais, a Bíblia nos diz que Deus teve compaixão do povo por causa do seu sofrimento. Sabe, como
vou usar uma expressão aqui, que Deus tem um coração mole. Por mais que Deus possa ter endurecido ali as coisas de não vou mais caminhar junto com vocês, povo, porque vocês erraram muito. E Deus tinha razão se ele fizesse isso. Deus tem razão se ele falar isso conosco, porque de fato nós erramos contra ele todos os dias. Mesmo assim, Deus tem um coração mole e ele não larga o povo, ele não nos larga, ele continua sendo fiel, mesmo com repetidos atos de infidelidade da nossa parte. E aí, alguém pode falar: ah, não, mas eu sou fiel a Deus, eu sou fiel. Primeira coisa, meu irmão e minha irmã, quando nós nos aproximamos de Deus, automaticamente nós reconhecemos a nossa pequenez. Ninguém consegue estufar o peito diante de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que o profeta teve uma visão de Deus assentado no trono. Quando Isaías viu isso, ele falou: Senhor, eu sou um homem impuro e vivo em meio a um povo de impuros lábios. Quando Pedro teve um encontro com Jesus e viu a pesca milagrosa, a Bíblia diz que Pedro se prostrou no chão e falou: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, quando o homem tem um encontro verdadeiro com Deus, ele nunca fica ali orgulhoso, estufa o peito ou acha que é o bom, o cara, ou que merece alguma coisa. Pelo contrário, quando o homem está diante de Deus, ele sente-se indigno, pequeno, não merecedor. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, Deus vê esse coração contrito e inunda-o com a sua maravilhosa graça. Jesus conta uma parábola chamada a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus relata que um fariseu e um publicano chegaram diante de Deus para orar. E o fariseu, que era um religioso da época de Jesus, chegou para orar e batendo no peito: Senhor, eu sou o cara, porque eu sou fiel aos seus mandamentos, eu sigo tudo direitinho. Vou parafrasear aqui, né? Novamente. Eu vou na igreja todos os dias, eu leio a Bíblia, eu faço tudo certinho. Enquanto o publicano era um cobrador de impostos na época de Jesus, era odiado pelo povo. Ele chegou a Deus com total humildade, coração contrito e falou: Senhor, eu sou pecador, eu erro todos os dias, eu não mereço nada. E a Bíblia diz que a oração que foi ouvida não foi a do religioso orgulhoso, não. Foi a do pecador que estava ali no chão. Então, meu irmão e minha irmã, se nós achamos que, não, eu sou fielzão a Deus todos os dias, precisamos refletir sobre isso. Porque todos os dias nós erramos contra Deus. Mas a boa notícia é que Deus vê a intenção do nosso coração. Eu estou dizendo isso não é para nós estabelecermos um padrão de não errarmos nunca, porque isso é impossível. O pecado nos acompanha todos os dias até o último dia. O que a Bíblia fala que nós devemos ter é um coração inclinado para Deus. É o alvo ser Cristo. Uma coisa é, por exemplo, imagina aquele jogo de dardos, onde tem um alvo e você joga os dardos. Eu jogo os dardos mirando no alvo. Eventualmente eu posso errar o alvo, mas o meu alvo está ali. Então, quando eu falo que o meu alvo é Cristo, a minha vida está pautada nele. Eventualmente eu vou errar esse alvo, mas o meu alvo é Cristo. Então é isso que nós devemos ter, essa inclinação. Nós vamos errar, isso é certo que nós vamos errar. Mas Deus não fala para nós termos uma vida perfeita, porque não existe perfeição. Deus fala para nós termos uma vida em santidade. Ser santo significa ser separado. Estou separado para Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, Deus é fiel, mesmo quando nós não somos. Que isso possa gerar em nós um maior amor por esse Deus. Que isso possa gerar em nós uma oração para que o Espírito Santo nos dê graça para sermos mais fiéis a Ele. E também que nós possamos fazer a nossa parte.
de fazermos questão de encontrarmos com Deus todos os dias, assim como a Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus, todos os dias, na viração do dia, ia até o jardim para encontrar-se com Adão e Eva. Então, que nós tenhamos esse desejo de nos encontrar com Deus, assim como Deus tem um desejo de se encontrar com nós. E como que esse encontro ocorre? Através da Bíblia, através da oração, por exemplo. Abra sua Bíblia todos os dias, meu irmão, minha irmã. Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Senhor todos os dias. Você verá a mudança na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.